Vamos conversar com o economista Otílio Rodrigues. Narrativa que vem sendo colocada com relativa frequência, inclusive fora do Brasil, colocando em xeque decisões do Congresso Nacional e do próprio Supremo Tribunal Federal, pelo atual ocupante do Palácio do Planalto, Luiz Inácio do PT, presidente da República. Ele tem dito que Dilma Rousseff foi vítima de um golpe. Como é que você está avaliando tudo isso? Otílio Rodrigues. É interessante trazer esse tema. Por que ele volta à pauta, um tema que já faz tanto tempo, né? É porque recentemente teve uma decisão aí de um dos tribunais, que eu não me lembro exatamente qual que é, que estava julgando uma ação de improbidade, de responsabilização da Dilma, lá nos processos desses trâmites jurídicos. E esse tribunal, ele rejeitou a ação de responsabilização, porque, segundo o entendimento, Dilma já tinha sido punida politicamente com o impeachment. E aí o PT, eles anunciaram que vão entrar com uma ação, e Lula também encampou isso, solicitando um reconhecimento simbólico para resgatar a Dilma, que ela foi vítima de um golpe. Isso me trouxe aqui à memória sobre assim, o caráter da verdade. Porque vamos voltar no tempo aí, resgatando mais uma vez a filosofia que nos ajuda a pensar, a refletir, a entender o mundo, né? Como dizia o grande filósofo e um dos fundadores da civilização ocidental, o Sócrates, ele dizia que a vida irrefletida não vale a pena ser vivida. A gente tem que pensar o mundo, entender o mundo, compreender o mundo para agir no mundo. E essa é uma faculdade que somente os humanos têm, os animais não têm. Por isso, até somos chamados de animais racionais, porque nós temos a razão. E essa razão, ela é colocada para a gente compreender o mundo, entender, e aí através da atividade da reflexão. Eu penso que é justamente o que a TV Centro-Sul estimula, promove, incentiva em espaços como esse. Durante toda a semana você traz outros convidados para este espaço para estimular o debate, a reflexão, para pensar sobre as coisas. Então a filosofia nos ajuda a isso. E lá na antiga Grécia, né, que foi o berço onde começou tudo isso, existia uma escola que era chamada de sofista, os sofistas. Os sofistas eram filósofos, pessoas que anteriormente eram conhecidos como sábios, porque eles ensinavam os jovens das famílias abastadas a aprender a arte da oratória e da argumentação e da persuasão. E para os grandes representantes dos sofistas, foi Protágoras, que falou uma célebre frase que ficou para a história, que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, porque são, e das coisas que não são, porque não são. E esse é o artífice do relativismo. Depois o Platão e o Aristóteles caíram de pau no Protágoras. Platão dedicou, com todo respeito, mas o Platão dedicou um capítulo inteiro para refutar essa ideia desse relativismo da verdade. Segundo o entendimento dos sofistas, a verdade é relativa, tudo é relativo. Tudo que diz respeito à natureza é objetivo, no entendimento dos sofistas. Mas no entendimento do Aristóteles, do Platão e dos grandes mestres da sabedoria, não é bem assim. Existem alguns limites. E você vê hoje esse debate que é secular retornar quando você vê, por exemplo, essa briga na política, que um partido, quando está no poder, a oposição tenta derrubar através de um golpe, do impeachment, né? E aí uns chamam de golpe e outros chamam de impeachment. Quer dizer, quando é contra mim é golpe. Agora, quando eu estou a favor, é impeachment. Você vê a relatividade, o relativismo das coisas. E hoje, nesse mundo aí, chamado de pós-moderno ou pós-líquido, a pós-modernidade, você vê que é tudo uma guerra de narrativas. Parece que a verdade foi escamoteada e nós estamos regressando aos velhos tempos de Protágoras. Você vê isso daí. Como é que pode um presidente da República, uma pessoa que tem a responsabilidade de conduzir os destinos da nação, ignorar fatos objetivos? Uma coisa é o Lula como membro de um partido político, ele tem todo o direito de pensar o que quiser. Ele só não tem o direito de
na cadeira de presidente de todos os brasileiros, expressar e manifestar absurdos, inverdades, coisas como essa de ignorar um processo que foi democrático, que transitou no Congresso Nacional, onde se deu toda a liberdade de defesa, de expressão, foram cumpridos todos os trâmites jurídicos, democráticos, e aí essas pessoas continuarem reafirmando que foi um golpe na Dilma. Agora, quando eles tentaram fazer o mesmo com o Bolsonaro, não foi golpe, é o relativismo da verdade. A gente, como cidadão que está assistindo tudo isso e tenta entender, compreender o mundo, não compreende esse tipo de postura. É uma incoerência, é algo inaceitável. É querer, como se diz no popular, tapar os olhos com a peneira. Então, isso não é admissível. É mais ou menos assim, o que a gente pode analisar a respeito desses fatos e do partido político querer agora uma reparação simbólica do impeachment da Dilma. É risível, não é sério, meu caro. Todos os presidentes, todos, o PT sempre teve palavra de ordem. Fora FHC, fora Itamar, fora Temer, fora Collor, fora Bolsonaro. Essa palavra de ordem foi aplicada para todos os presidentes da República. Da redemocratização para cá. Da redemocratização para cá. Fora FHC, fora Collor, fora Temer, fora Itamar, fora Bolsonaro. Mas não pode ser fora PT. Fora Inclusive, Lula e fora Dilma, não. O que se observa, Erivan, e aí quando você vê essas atitudes, né, assim, de ignorar os fatos, a realidade, uma coisa é opinião, doxo em grego, doxia. Outra coisa é fato, a realidade. Numa sociedade democrática, cada um pode pensar o que quiser, pode expressar o que quiser. Até o Hélio Schwartz, que é um grande colunista que eu tenho a maior admiração e leio sempre na Folha de São Paulo, uma inteligência fenomenal, ele comenta hoje que se um maluco quiser expressar a opinião de que deve destruir a humanidade, ele tem todo o direito de expressar a opinião dele. Ele só não pode tomar uma ação sequer nesse sentido de executar o que ele pensa. Aí existem regras, existem limites, existem leis, existem limites objetivos. Quando você vê esse tipo de atitude, eu me lembro muito, isso me recorda também aquele livro clássico, né, do George Orwell, 1984, onde ele escreveu, que é uma crítica assim contundente, bem fundamentada sobre esses regimes autoritários, a tirania do poder. Quando, nesses regimes autoritários, o passado manipulado com o objetivo de atender os interesses do tirano. Então, lá na União Soviética, e depois no livro ele faz diversas menções a isso, onde você reescreve a história, onde, por exemplo, na União Soviética, era muito comum, depois que um líder caía na desgraça, no ostracismo, como vários líderes da Revolução Russa, aquela foto, eles tiravam a pessoa da foto e reescrevia a história. É uma coisa assim inaceitável enfrentar a realidade. É o que a gente vê nessa postura desses partidos ligados ao autoritarismo e à tirania esquerdista, que eles querem manipular o passado. Tem até uma frase que me volta sempre isso também, eu me lembrava disso hoje, que existe até uma polêmica, ninguém sabe se foi dita pelo Pedro Malan, que foi ministro do FHC, ou se foi pelo Gustavo Loyola, que inclusive assisti uma palestra essa semana do Gustavo Loyola. Sempre que a gente encontra essas pessoas, vem sempre isso à tona. Eles diziam o seguinte, a frase diz o seguinte, que no Brasil até o passado é incerto. O passado passou, é objetivo, mas não, no Brasil não. Você vê esse tipo de pensamento de alterar, de modificar, de manipular. E aí também me lembra outra frase clássica, que é muito repetida por aí, é daquele general nazista, o Joseph Goebbels. Ele dizia o seguinte, que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. O Luiz Inácio disse isso quando ele recebeu o colega ditador Maduro, porque o Luiz Inácio é um ditador. Ele disse que o Maduro tinha que plantar narrativa.
Na visão dessas pessoas que pensam assim, e aí a raiz disso daí é lá o relativismo dos sofistas, ou seja, esse relativismo da verdade, e aí você vê que a humanidade mudou pouco nos últimos 2.300 anos. A raiz desse comportamento, desse tipo de pensamento, está lá no entender o mundo como uma narrativa. Os sofistas pensavam assim, eles achavam que aquilo que a pessoa pensa que é verdade para ela é verdade, então não existe uma verdade que seja um consenso para todos. Na visão dos sofistas, é tudo uma questão de narrativa. Então, as verdades, elas são construídas socialmente. É como hoje se tenta pregar por aí, que o gênero é uma construção social. Tudo é uma construção social, tudo é uma narrativa. Não existe verdade absoluta, não existe realidade absoluta. Tudo que é humano é uma construção social. Esse é um relativismo extremo. Olha, inadmissível, inaceitável. Uma pessoa que pensa minimamente e raciocina não pode entrar e comprar essas versões e esses absurdos lógicos, racionais, irracionais que você vê nesse tipo de conduta. E aí lembra muito, voltando todos esses pontos, de que é uma tirania, um absolutismo, é tentar impor a verdade, a conveniência a serviço dos interesses de cada grupo, de cada tirano. A Venezuela, colocar a Venezuela e Cuba como exemplos de que é isso, vai viver lá, vai morar lá, vai conversar com as pessoas que moram lá, chama isso de democracia. Os cubanos, a elite política, os dirigentes, e na Venezuela, eles tratam como se fosse uma democracia. Democracia é essa onde não existe liberdade, onde você não pode dizer o que pensa, onde algum pequeno grupo é que decide o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é certo, e quem não tiver de acordo é fuzilado, é condenado, vai para o ostracismo, é eliminado. Isso não é mundo, meu caro. É risível, sabe? É inaceitável.